Boa noite, professora Eusânia, colega, assessora e uma referência para mim no que tange as pesquisas sobre a educação de jovens e adultos, em especial tratando do objeto de estudo, que é a educação profissional, tema que estará sendo debatido daqui a pouco na nossa sala. Agradeço também a participação da professora Heloísa, é uma satisfação muito grande, né? Professora Heloísa, pesquisadora, uma grande contribuição dada à EJA, e aqui compartilhando conosco dos seus conhecimentos. É uma satisfação para mim participar e trazer aqui algumas reflexões sobre esse tema, né? As profissões ancestrais como saberes do trabalho. Refletir a educação profissional na EJA exige a nós reconhecer, em primeiro lugar, que esses estudantes, essas estudantes, né, que são, em grande parte, trabalhadores ou trabalhadoras, né, hoje, no momento em que a EJA passa por um processo também de reconfiguração do seu perfil de alunado, né? Hoje, cada vez mais jovens chegam à educação de jovens e adultos, né? Que é algo, inclusive, que precisa ser feito um estudo cada vez mais aprofundado sobre, mas, em regra, trabalhadoras, né? Que trazem consigo, pela sua condição, né, de inseridos no mundo do trabalho, saberes que foram construídos ao longo da sua trajetória de vida. Inclusive, muitas vezes, esses conhecimentos são construídos antes mesmo da escolaridade formal, ao entrarem no ambiente escolar e passarem a compor o que chamamos de comunidade escolar. Na verdade, essas pessoas, elas, antes de chegar à escola, elas já produziam conhecimento, né? Conhecimentos no aspecto da cultura, conhecimento no aspecto da convivência comunitária, né? E também da própria necessidade de sua sobrevivência pessoal. Então, debater as profissões ancestrais, como eu dizia há pouco tempo, não trata-se de uma questão de nostalgia, né? Na realidade, a discussão sobre as profissões ancestrais é uma estratégia crítica para que nós possamos compreender a centralidade do trabalho na relação humana, né? Visto que o homem, desde sempre, precisou participar da atividade laboral como forma e necessidade para sua própria existência enquanto espécie, né? Por essa razão, ele passou a se relacionar com a natureza e extrair dessa natureza que está para além dele as suas necessidades mais básicas, que garantissem a sua sobrevivência. Paulo Freire, né, num livro chamado Pedagogia da Autonomia, ele nos faz refletir da inexistência da neutralidade na educação, né, nos convencendo de que a educação ela não está descolada, né, com a realidade dos sujeitos. Ora, se a educação ela não está
descolada com a realidade do sujeito, logo o sujeito, e esse sujeito aqui é o sujeito da EJA, é o aluno, é a aluna, né? Eles chegam ao ambiente escolar já dotado de um conhecimento, inclusive, construído, né? De maneira dialogado, né? Entre esse saber que ele traz para a escola, um saber prévio, já existente, certo? Já construído ao longo de sua trajetória, que antecipou a chegada dele à escola, e esse saber sistematizado, que se aprende na escola, né? É o movimento entre a leitura do mundo, né, e a leitura da palavra. Então, considerar, nesse sentido, as profissões ancestrais na EJA, me parece que significa reconhecer que esses educandos, eles chegam à escola com uma leitura prévia do mundo construída no trabalho, na cultura e na sua experiência histórica. Por quê? Porque esse ser humano, que é aluno, ou que está na condição de aluno, na escola, no chão da sala da escola, da EJA, ele é, na realidade, um ser histórico, né? E aí, nessa dimensão, é preciso a gente pensar. E quais são, então, essas chamadas profissões ancestrais? Que profissões ancestrais são essas que nós estamos refletindo aqui? Dentre elas, nós podemos citar algumas. Por exemplo, a agricultura familiar, a pesca artesanal, o artesanato, a construção civil numa perspectiva tradicional, né? A costura, a culinária popular. Ao longo do processo histórico, a humanidade sempre realizou o trabalho, né? E, ao realizar o trabalho, desenvolveu historicamente diversas atividades, como essas que eu acabei de elencar aqui. Essas atividades, portanto, elas se constituem em saberes aprendidos pela prática, pela observação, pela oralidade e também pela convivência, né? Essa capacidade de observação que o ser humano tem e de oralidade, muitas vezes, em razão, inclusive, da falta da apropriação do letramento e do conhecimento da palavra a nível de escrita e leitura, né? Daí a necessidade de se comunicar e de repassar esse conhecimento através da oralidade. Nós vamos encontrar muito isso nas comunidades dos povos originários no Brasil, dos povos indígenas, né? Nós vamos encontrar isso muito no continente africano, das comunidades que eram formadas dentro do território das Áfricas, que foram, inclusive, trazidas através do tráfico negreiro para a América Portuguesa, no caso o Brasil, né? Que é esse recorte territorial que eu quero dar. Isso terminou desenvolvendo esses saberes aprendidos pela prática, uma pedagogia própria, né? E o que eu chamo aqui de pedagogia própria? Eu chamo de pedagogia própria um conhecimento, um saber que antecede a escolaridade, né? O Miguel Arroyo, grande intelectual, né? E intelectual que se debruça sobre a discussão sobre a EJA, né? Ele traz um texto denominado de Currículo Território em Disputa a afirmação de que a escola moderna
essa escola que nós conhecemos, ela se constituiu de uma forma, né, de profunda negação dos saberes dessas classes populares, né, que têm raízes na ancestralidade dessas profissões que eu elenquei há pouco. Né. Nesse sentido, a chamada escola moderna, ela passou a tratar com ausência, com atraso ou com deficiência esse saber ancestral que eu me referi. Isso na escola, de uma maneira geral, mas muito fortemente na EJA. Né? Se esses conhecimentos de ancestralidade é algo recorrente na dita escola normal, regular, no chão da sala de aula da EJA, essa negação ela é muito mais do que evidente. Muito mais do que evidente. Até porque, como eu disse anteriormente, trata-se, em grande parte, de alunos que já estão inseridos no mundo do trabalho. Muitos deles, inclusive, em escolas localizadas em áreas periféricas, né, em comunidades quilombolas, em vilas de pescadores, sejam litorâneos ou ribeirinhos, no interior. Né? Esses ejanos, eles chegam a esses espaços, né, com uma trajetória escolar que foi interrompida. Né? E, infelizmente, os currículos da EJA, muitas vezes, não conseguem dialogar com as suas experiências, vivências de trabalho. Arroio, ele diz que a educação de jovens e adultos é um campo de direitos e uma responsabilidade pública. Logo, esses sujeitos da EJA, eles carregam muito fortemente essa marca da desigualdade social, que é um problema estrutural do Brasil e que tem raízes em todo um processo histórico que se encontra como base no processo colonizatório marcado por uma sociedade escravocrata, né, cuja economia dessa colonização de exploração se assentou na estrutura agrária exportadora que tinha como base o latifúndio, que impedia, inclusive, o acesso à terra de indígenas que tiveram suas terras tomadas e de negros trazidos para cá para participar do processo produtivo da condição de escravo. Então, essa população, né, ela traz consigo essa marca da desigualdade em razão dessa origem histórica que eu acabei de contextualizar. Mas ela traz também saberes, valores culturais que precisam ser reconhecidos. E precisam ser reconhecidos como um ponto de partida no próprio processo educativo. Valorizar essas profissões ancestrais é um gesto, sobretudo, de justiça curricular. Eu falei em justiça curricular. Por que eu falo em justiça curricular? O não reconhecimento dessas atividades profissionais ancestrais, ou dessas profissões ancestrais, ela é injusta, inclusive, do ponto de vista do currículo. Daí a expressão que eu me aproprio de injustiça curricular para caracterizar essa realidade. Se nós pegarmos, por exemplo, Demerval Saviano, pedagogia histórico-crítica, né? Ele vai trabalhar
por exemplo, a ideia de trabalho e educação como um fundamento ontológico, histórico. Como assim? Ele vai nos ajudar a compreender o trabalho como um princípio educativo. Essa ideia do trabalho como princípio educativo, fundamental, vinda de Saviano, nos faz compreender o ser humano, como ele se forma ao transformar a natureza. Né? A relação homem e natureza, é isso que eu quero dizer, é um processo de formação do homem. E esse processo de formação do homem se dá através do trabalho. E essa formação feita através do trabalho, na relação homem-natureza, ela é responsável pela produção da cultura e do conhecimento. Ou seja, não há formação humana plena sem a compreensão crítica do trabalho. O trabalho como mediador entre o homem e a realidade da qual esse homem está inserido. As profissões ancestrais, na realidade, elas nada mais são do que a expressão, segundo Saviano, da mediação histórica entre homem e natureza. Na realidade, é portadora de conhecimentos técnicos, científicos, culturais, que não deve ser ignorado pela escola. E muitas vezes é. Né? Muitas vezes a escola ignora esses conhecimentos prévios que os alunos, que são trabalhadores, chegam, que trazem para a escola. Nesse sentido, a educação profissional, IEJA, ela é fundamental. Para quê? Para destruir um verdadeiro mito existente na escola, que é o mito de que a escola, ela ensina tudo. Como se todo conhecimento humano fosse produzido dentro da escola, pela escola, e estivesse na escola. Como se o estudante ele não soubesse de nada. Então, ele não sabe de nada e ele vai para a escola para aprender tudo, porque tudo está na escola. E isso não é verdade. E isso precisa ser repensado, precisa ser refletido. A educação profissional, ela, se orientada por uma visão emancipadora, ela deve reconhecer, qualificar e sistematizar os saberes existentes. Ou seja, a educação emancipadora, ela se constrói na medida em que a educação profissional, ela reconhece, ela qualifica e ela sistematiza esses saberes existentes. Segundo Gaudêncio Frigoto, no livro, no texto, né, A Educação e a Crise do Capitalismo Real, ele nos ensina que a formação profissional, ela não pode ser reduzida a um treinamento para o mercado de trabalho. Isso é uma visão, inclusive, que nas conversas informais eu tinha feito com minha amiga e querida, né, professora Heloísa, e ela concordava comigo, e a gente trocava ideias, né, antes dessa palestra, ou dessa discussão aqui, dessas reflexões, né? Frigoto, ele, ao falar que a formação profissional ela não pode se reduzir a um treinamento para o mercado, é porque a formação profissional, na perspectiva dele, ela deve contribuir, na verdade, na formação do sujeito, na integração desse sujeito ao trabalho, à ciência, à cultura, à tecnologia, percebe? E não apenas a ideia de que vamos formar profissionalmente para inserir no mercado de trabalho.
ou seja, uma ideia mais integral, total, e menos única, exclusiva, de apenas formar mão de obra para o mercado de trabalho, certo? As profissões ancestrais, nessa perspectiva, elas estão em oposição, muitas vezes, com determinadas maneiras de se pensar na contemporaneidade. Nesse mundo neoliberal, nesse mundo globalizado, né, onde as demandas atuais do mundo do trabalho, como, por exemplo, sustentabilidade, economia solidária, produção local, empreendedorismo popular e tecnologias sociais, estão desconectadas, muitas vezes, dessa perspectiva de integração, como eu havia dito. Dito isso, eu quero aqui defender a tese de que pensar as profissões ancestrais, na realidade, dentro desse mundo contemporâneo que nós estamos inseridos, pensar essas profissões ancestrais dentro desse mundo contemporâneo que nós estamos inseridos, é realizar um profundo diálogo com os saberes tradicionais. E quando eu falo em diálogo com os saberes profissionais, com os saberes tradicionais, é exatamente admitindo, reconhecendo os saberes tradicionais e conectando esses saberes com a ideia de sustentabilidade, de economia solidária, de produção local, de empreendedorismo popular e tecnologias sociais. Um exemplo bem claro. A agricultura familiar. Gente, pelo amor de Deus. A ideia de agricultura familiar, ela pode e deve, inclusive, ser articulada ao conhecimento ambiental. Né? As práticas sustentáveis. A organização comunitária. A mesma coisa nós podemos fazer e pensar em relação ao artesanato, por exemplo. O artesanato, ele envolve, por exemplo, domínios técnicos. Ele envolve, por exemplo, a criatividade. Ele envolve, por exemplo, a identidade cultural. Observe, por exemplo, que no artesanato, você chega em diferentes regiões onde essa atividade ela se desenvolve, né? E cada uma dessas regiões, o artesanato ele vai aparecer com particularidades locais de acordo com a identidade que aquela comunidade ela possui. Seja, por exemplo, uma região como Seridó, por exemplo, onde o artesanato vai ter uma característica muito específica, seja numa vila de pescador, seja numa comunidade cigana, seja numa comunidade quilombola. Né? E aí, nesse sentido, o que eu quero trazer aqui para a discussão em relação a ela? Que a escola que absorve esses alunos, que trazem para o chão da escola essa realidade de saberes, de conhecimento, a partir dessas profissões que eles exercem e que têm origem na ancestralidade, né? Para que essas atividades elas possam serem desenvolvidas e manifestadas dentro do chão da escola. Por quê?
Porque são saberes que resistem à lógica do descarte. A lógica do descarte. Nós vivemos num mundo, né, no mundo contemporâneo, onde tudo é pensado para ser descartado. O intelectual Zygmunt Bauman, ele fala de um tempo líquido, né, de um tempo líquido, onde tudo é fluido, tudo funciona como uma espécie de água que escorrega pelas nossas mãos e que daqui a pouco a gente não consegue mais segurar. Né? Os saberes que são oriundos dessas profissões ancestrais que eu acabei de falar lá no início da minha fala, né? Eles conseguem resistir exatamente a essa lógica do mundo líquido, como diz Bauman, a essa lógica de um mundo do descarte, né? No mundo da obsolência, onde tudo é obsoleto, onde tudo perde o sentido de uma forma muito imediata, muito efêmera. Inclusive, não apenas as coisas, e eu me refiro às coisas como matéria, mas também os sentimentos. O próprio Bauman fala isso, né? Da efemeridade, inclusive, das relações afetivas, do amor, o amor líquido, os sentimentos líquidos dessa sociedade do descarte. Então, observe que numa sociedade de descarte, algo consegue ser produzido, né, com raízes na ancestralidade e que age dentro de uma lógica diferente, que é uma lógica de não descarte, de permanência, de resistência. O artesanato. Aí você chega assim, uma atividade lá naquela comunidade lá, longínqua, lá com a escolinha de Égio, com um bocado de aluno lá que pratica o artesanato e que aquela prática do artesanato veio da mãe, veio da avó, veio da bisavó e chegou até ele. Antes mesmo dele pisar no chão da sala de aula, antes dele mesmo ter um conhecimento escolar elaborado, sistematizado. Então, esse capitalismo contemporâneo, ele não consegue afetar no sentido de descartar esses saberes que continuam chegando à escola, certo? O Frigoto, ele alerta muito, né, nos seus textos para a questão da educação profissional quando ela é exclusivamente subordinada ao mercado. Né? Segundo Frigoto, quando a lógica da educação profissional ela é voltada exclusivamente subordinada ao mercado, não se produz, assim, uma educação emancipadora, libertadora. Muito pelo contrário. A educação profissional voltada exclusivamente, subordinada às demandas do mercado, termina reforçando a desigualdade social. Porque você, na verdade, está promovendo uma educação profissional para atingir a necessidade do mercado e mão de obra. Mão de obra barata. Não é? Para continuar o quê? Reproduzindo a mais-valia. A exploração de uma lógica capitalista. Portanto, é necessário, né, que nós pensemos a educação profissional para além de formar, de promover a educação profissional exclusivamente voltada para o mercado, certo? Para evitarmos agindo dessa natureza, estarmos apenas promovendo
ainda mais a desigualdade social e a própria fragmentação do conhecimento. A Luísa, há pouco tempo, a gente conversando, ela dizia isso para mim. É preciso pensar a educação profissional não de maneira fragmentada do ponto de vista do conhecimento, mas formando esse sujeito como um todo, para que ele, inclusive, possa compreender a realidade social na qual ele sujeito social, está envolvido e que ele, apesar de a partir de uma consciência crítica social, ele possa, inclusive, mudar a sua própria realidade. Né? Então, integrar a ancestralidade e a contemporaneidade na EJA eu penso, que afirmar o trabalho como um direito. O trabalho é um direito. Todo ser humano tem direito a um trabalho. Né? Mas também como um direito, um princípio educativo. Porque o trabalho é um princípio educativo. As pessoas se educam no mundo do trabalho. Né? E, principalmente, como dimensão da dignidade da pessoa humana. Por que integrar a ancestralidade, a contemporaneidade, a EJA, e a contemporaneidade, a EJA, é afirmar, além do trabalho como direito, como um princípio educativo, com a dimensão da dignidade humana. Por quê? Não se pode pensar ser humano com dignidade sem trabalho, porque é através do trabalho que o homem consegue garantir a sua subsistência mais básica. Como, por exemplo... João, só para lembrar que o tempo pode já finalizando, tá certo? Estou concluindo. Dignidade, as necessidades, as demandas mais básicas, como, por exemplo, se alimentar, se vestir, enfim. Certo? Por último, para concluir, Paulo Freire reforça que ensinar exige o respeito aos saberes dos educandos. Porque a prática libertadora, ela parte do reconhecimento da experiência histórica dos sujeitos. O ser humano é um sujeito histórico. É preciso valorizar dele o conhecimento que ele produziu ao longo de sua trajetória, não apenas pessoal, mas daqueles que vieram muito antes dele. Né? E aí, problematizar no cotidiano esse conhecimento para que ele possa transformar a sua realidade. Quando a escola reconhece as profissões ancestrais, vai se legitimando os saberes populares, vai se fortalecendo a identidade e vai sendo construída uma autoestima no aluno da EJA. Concluo, finalmente, dizendo que discutir profissões ancestrais na EJA é um ato político, é um ato pedagógico e é um ato ético. Não há educação de qualidade sem se reconhecer as trajetórias de vida do trabalhador. O futuro do trabalho não pode ser pensado sem memória, sem cultura, sem ancestralidade. Educar na EJA significa transformar experiência em conhecimento, trabalho em dignidade e ancestralidade em projeto de futuro. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professor João, pela aula, né? A aula aí de fundamentação da educação profissional, enfatizando a necessidade de trabalhar a educação profissional, sim, mas numa visão de crescimento pessoal e coletivo, né? Considerando os saberes já existentes, também apresentados aqui pelo professor João. A gente agradece, João, sua participação. E, antes de passar a palavra para a Heloísa,
nós gostaríamos só de lembrar, né, as pessoas que chegaram posteriormente, que esse minicurso está sendo gravado, posteriormente vai estar no canal do DEF SME Natal pelo YouTube, certo? Ao final também abriremos para diálogos e vocês podem também colocar contribuições, questões aqui pelo chat. E nesse momento a gente também socializa aqui a frequência. A gente pede para que vocês possam assinar, participar, inclusive João e Heloísa também, tá certo? Para que possa ser gerado o certificado de todos, tá bom? E agora a gente passa a palavra para a Heloísa, mais uma vez. A gente agradece ao professor, né, que fez aí a pavimentação, para a Heloísa dar com essa continuidade, né? Ele falou aí sobre os primórdios mesmo da educação profissional, sobre as profissões ancestrais e essa necessidade que a gente precisa manter com a vida, o cotidiano dos estudantes, conhecer as profissões que eles possuem, quais que eles desejam ter e fazer um estudo das relações sociais de trabalho também, para que eles possam compreender e se inserir no mundo do trabalho. E agora a Heloísa vai trazer, né, essa EJA, a importância da integração da educação profissional com a EJA e trazendo também os normativos legais, né, e principalmente os impactos que a EPT-EJA pode trazer na vida dos estudantes. Com você, Heloísa, bem-vinda. Boa noite a todos. Gente, eu estou tão feliz, assim. Primeiro, João, agora ficou fácil, viu, João? Você pavimentou, fez a estrada toda. Agora está bem facinho. É um prazer estar aqui com vocês. Eu fiquei muito feliz pelo convite, me senti muito honrada, né? Quero agradecer aqui, em nome de Luana, todo o setor, né, da educação de jovens e adultos, a gratidão, né, pelo convite, né? Estou aqui ao lado de grandes mestres da educação de jovens e adultos, que para mim é uma honra, esses 27, 28 professores aqui nos prestigiando, né? E, enfim, é um prazer, gente, é um prazer enorme. E aí, João, quando você fez aí toda a sua apresentação, né, trazendo todos esses aspectos históricos, você fala com toda propriedade, porque você tem o chão da escola, você vive no chão da escola. Então, isso me dá essa propriedade, você falar sobre a educação de jovens e adultos, né, e a importância do trabalho para a vida dessas pessoas. Bem, gente, aí um pouquinho sobre a minha pessoa, né, por onde meus pés pisam. E aí, Fernando Pessoa diz: cada um lê com os olhos que tem, interpreta a partir de onde os pés pisam, né? E quando a gente pensa, quando a gente analisa e reflete sobre essa linda frase, né, de Fernando Pessoa, não tem como a gente não perceber que ela dialoga diretamente com a educação de jovens adultos e com Paulo Freire. Porque ela traz assim que a pessoa ela entende o mundo a partir da sua própria realidade. Ninguém olha a vida no mesmo lugar, né? E quando a gente faz essa ligação com a educação de jovens e adultos, né, a gente percebe que o estudante da EJA ele lê o mundo a partir da vida no trabalho, a partir da maternidade, da paternidade, da exclusão escolar, da luta pela sobrevivência, que é tão marcante na educação de jovens e adultos. E é por isso que não faz sentido algum uma educação que ignore o lugar onde esse aluno pisa, que foi muito bem exposto pelo João. Então, hoje, falar sobre a EJA e a EPT é reconhecer que o conhecimento nasce no chão da vida desse estudante, né? Então, é por isso que é um prazer falar sobre a educação de adultos articulada à educação profissional e tecnológica. E aí, gente, hoje eu estou onde é que eu estou pisando? Eu estou iniciando lá no ZUS, anteriormente eu estava no grupo 2, hoje eu iniciando no ZUS, com a professora efetiva da rede, né, no Natal. E estou também na educação profissional, que é da Subcoordenadoria da Educação Profissional e Tecnológica, professora pedagógica, ao lado da minha filha Zâmia, né, uma pessoa que eu admiro demais e que juntas estamos
aí é, abençoando, tentando expandir a educação, defendendo a educação profissional e tecnológica na EJA, né? Nós estamos nessa luta, né? E que começou lá no município de Natal, quando eu era chefe do setor, né? E que eu já falava, e quando eu entrei, ela estava fazendo um mestrado sobre isso. E aí, quando eu soube o tema, eu fiquei encantada de ela chegar aqui, vai ser uma das assessoras que vai, como é que se diz, fortalecer essa política pública, né? E aí tem sido um prazer estar ao lado dela, nessa caminhada, né, nessa luta. E luta ao lado de muitos que estão aqui agora, nesse momento, assistindo. Márcia, Adeilza, Norma, né, e todos que estão aqui, né, Luan também, que acredita, né, a importância da educação profissional e tecnológica na vida do estudante da EJA. E eu também tenho experiência como auxiliar interdisciplinar na Escola Agrícola de Jundiaí, no FRN, né? E aí eu tenho acompanhado alunos, aberto algumas turmas, né, segurado na mão desses meninos para que eles continuem, né, fazendo os cursos, e essa é a minha trajetória. E aí, o que é que nós vamos caminhar hoje, né, com a nossa jornada? Vou falar um pouco da concepção da educação profissional e tecnológica, dos marcos legais, da EPT, né, dessa oferta. Vamos falar sobre uma pesquisa, falar aqui rapidamente sobre a pesquisa, e como é que esses estudantes avaliam? É importante para eles a EJA Integrada Educação Profissional e Tecnológica, né? E mostrar algumas experiências que inspiram, né? Dessa educação articulada. Então, quais são os normativos da EJA-PT, né? Então, aí, as diretrizes operacionais nacionais da EJA, a gente tem que, no caso da resolução número 3, de 8 de abril de 2025, traz essa questão da importância da articulação da educação profissional, né, em curso de qualificação profissional ou de formação técnica de nível médio. Então, as próprias diretrizes operacionais da educação de jovens e adultos, nessa resolução, traz essa importância, né, dela ser articulada, da EJA poder ser articulada à EPT. Né? Pode passar, usando isso aí é do MEC. Né, só um minutinho que o computador travou. Artigo 3. Pronto. E aí, a educação, aí uma outra, no caso agora, as diretrizes curriculares nacionais gerais da própria educação profissional e tecnológica. Né? O que é essa resolução número 1, de 5 de janeiro de 2025, fala sobre a educação profissional e tecnológica. Então, ela fala aí que é uma modalidade educacional que perpassa por todos os níveis de educação nacional, né? Ela integra as demais modalidades de educação e as dimensões do trabalho, que aí João falou muito bem sobre isso, do trabalho, da ciência, da cultura e da tecnologia, né? Organizada em eixos tecnológicos, em consonância com a estrutura social, ocupacional do trabalho e exigências da formação profissional nos diferentes níveis de desenvolvimento, observando as leis e normas vigentes. Então, isso aí é as diretrizes curriculares nacionais da educação profissional e tecnológica. Vou passar usando. Resolve ficar bem lentinho. Só um minutinho. E aí você tem tanto as diretrizes da EJA falando sobre isso, como as diretrizes da EPT, né? E aí, é tão interessante essa imagem que eu tirei do MEC, eu achei tão linda, porque ela, numa forma simples, ela resume o texto, né? Ela fala aí desse itinerário da educação profissional e tecnológica ao longo da vida. Então, você tem várias formas, né, da educação profissional, desde a qualificação profissional, que é um aperfeiçoamento, uma atualização, como a nível do ensino médio, aí nós temos nossos alunos aqui do ensino fundamental na qualificação profissional, né, e aí você tem esse aluno, ele pode ir como é que se diz, caminhando, né, ao longo da sua vida para uma educação profissional técnica de nível médio, ele pode também fazer uma qualificação profissional tecnológica a nível de graduação em tecnologia, ele pode fazer uma pós-graduação, inclusive o meu mestrado que eu tenho na educação, ele foi na educação profissional e tecnológica, né? Eu sou muito grata por isso. Então, assim, você tem todo esse caminho aí, todo esse itinerário. Então,
perpassa todos, a educação profissional e tecnológica, ela atravessa todos os níveis de educação, né, ao longo da vida. Pode passar, e aí, qual é a importância da EPT? Né? Então, a formação voltada para o mundo do trabalho, né, integra saberes gerais e técnicos, promove a inclusão social e desenvolvimento, ampliação de oportunidades do trabalho. E aí, quando a gente fala dessa formação voltada para o mundo do trabalho, a EPT, ela tem como princípio, né, o trabalho como princípio educativo. E aí a gente fala aqui da unilateralidade, né, que rompe com aquela formação unilateral. Né? Então, a unilateralidade, ela está firmada, alicerçada no desenvolvimento integral do ser humano, em todas as dimensões, né? Um trabalho fundamentado para a formação humana. Então, assim, na EJA-EPT, essa formação unilateral, ela significa que o estudante ele deve ter acesso ao conhecimento científico, à cultura, à tecnologia, ao trabalho como princípio educativo. Né? Então, assim, essa é a importância da educação profissional e tecnológica. Ela está de acordo com a Constituição quando fala do desenvolvimento pleno desse aluno. Né? Ela defende que o conhecimento, ela parte da realidade desse aluno. Então, assim, acredito que João aqui trouxe muito bem, né, essa explicação, né? Mas aí, como é que ela nasce? Qual é a origem da educação profissional e tecnológica, né? Então, aí a gente fala do início, né, do PROEJA, né, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional e Educação Básica, da modalidade EJA, né, o PROEJA, que foi uma política educacional, né, que trouxe essa integração da EJA com a educação profissional, com essa proposta tão humana, né, de elevação da escolaridade, com a formação profissional desses jovens trabalhadores. Porque a gente que está no chão da sala de aula, que é o caso de vocês aqui, né, a gente percebe isso, o quanto isso é importante para esse aluno que é trabalhador. Muitos estão fora, não têm uma oportunidade, ou porque não concluíram os seus estudos, né, não tem a escolaridade, e como não tem a escolaridade básica, também não tem a qualificação profissional, e fica tudo muito mais difícil. E aí essa pessoa fica nessa informalidade, nessa, como é que se diz? Nessas situações de vulnerabilidade. Então, é importante que a educação esteja, a EJA esteja articulada com a educação profissional, porque essa é a realidade do nosso região. São trabalhadores. E aí, você tem o PROEJA, aí possibilita essa EJA integrada com o PT. Aí nós temos também a EJA Tec, né, que é fruto também dessa questão do PROEJA, que gera a EJA PT, e no ensino médio você tem a EJA Tec, né, que visa essa educação profissional e tecnológica integrada à educação de jovens e adultos, né, e possui esse currículo integrado, único, o aluno ele conclui o ensino médio, ele tem lá a certificação do ensino médio junto com o dos conhecimentos técnicos, ele sai como técnico, né, técnico, né, com uma profissão como técnico em alguma área, a qual seja administração, seja logística, de acordo com a realidade, né, e aí você traz aí, a gente traz um pouco da legislação da EPT, um panoramazinho dessa legislação da EJA-EPT, vou passar o exame. Então, aí, a gente tem alguns marcos legais, que é o decreto, o decreto 5.154, 2004, né, que possibilita a integração entre a educação básica e profissional. Em 2005, você já tem a instituição do PROEJA, né, e que também do ProJovem, né, nesse mesmo ano você tem o PROEJA, né, nos institutos federais, né, com essa articulação da EJA e Educação Profissional e Tecnológica. O ProJovem também, nessa época, voltado para a questão do ensino fundamental, tanto nos municípios, estados e Distrito Federal. Em 2006, você tem o decreto 5.840, né, que amplia essa abrangência e pode ser também ofertado, né, a EPT, tanto por todas as instituições, né, todos os entes executores, tanto estaduais como municipais. Em 2021, vocês vão ter aí a resolução
que traz essas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional e tecnológica, e em 2021 institui o programa de educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, que é a EJA integrada à EPT. E aí é interessante que tanto o Plano Nacional de Educação como o Plano Estadual de Educação, ele traz metas, né, a serem cumpridas, né, em 2014 a 2024, né, que, no caso, as redes teriam que ofertar, no mínimo, 25% de matrículas de educação de jovens e adultos no ensino fundamental e médio, de forma integrada à educação profissional, né. A meta 11 fala também triplicar essas matrículas da educação profissional, técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta em pelo menos 50% da expansão no segmento público. Então, aí a gente traz aí todo esse marco legal de que comprova e de que tenta e luta para que realmente essa política pública ela possa ser discutida, né? E interessante que aí eu trouxe aqui um recorte também do município de Natal, né, porque o município de Natal, no seu planejamento, na LOA, traz essa ação, né, da questão da qualificação profissional na educação de jovens e adultos, né, essa integração, nessa perspectiva de expansão de matrículas, de permanência para os alunos. Então, o município de Natal também tem isso planejado para que isso aconteça na rede municipal de educação. Isso também é muito importante, porque são vários entes executores que precisam, de fato, fazer que a educação profissional tecnológica seja realidade, né, no Brasil e em nosso estado. Então, quais são os cursos ofertados? Você tem o FI, que é a qualificação profissional de 160 horas, né? Vocês têm cursos técnicos integrados à EJA, né, que é a ampliação de oportunidades de trabalho, né, você tem essas formas de oferta. E aí, eu gostaria de socializar com vocês algumas experiências que inspiram, né? Então, aqui a gente tivemos e ainda temos aqui algumas parcerias, isso a nível do município de Natal, né? Em 3 escolas, 2023 e 2024, ocorreu parceria com o Senai, né, foram 2 cursos ofertados, e aí esse momento, nessa foto aí, foi o momento de certificação desses estudantes, e temos ainda hoje, com o IF, né, no IF, 2 escolas, na Zona Norte, Maria Alexandrina, inclusive a Deusa está aqui, né, é uma das nossas coordenadoras, lutadoras, defensoras da educação profissional e tecnológica articulada EJA, né? E aí nós temos também a oferta dos cursos hoje, da Seitas está ofertando curso para escolas do município de Natal, né? Tem aí o professor Veríssimo de Mello, o José Milquiades, o Terezinha Paulino e Dalva de Oliveira. Isso é muito, muito importante, essa oferta, essa parceria feita com a Seitas. Essa experiência aí, gente, foi muito bacana. Eu, como auxiliar interdisciplinar da Escola Agrícola de Jundiaí, né, eu ajudei a formar 3 turmas. Uma delas é sair do agente de higiene e beleza animal, e ocorreu em uma das escolas de Parnamirim, do município de Parnamirim, a qual aderiu e fez o convênio com a Escola Agrícola de Jundiaí. Então, os alunos tinham aula na escola, e tinham as aulas práticas na Escola Agrícola de Jundiaí. Então, acompanhei tanto formando as turmas, como acompanhando para os alunos não desistirem, ligando, fazendo aquela busca ativa, dando aquela força, e foi emocionante. O ano passado, o coroamento desse trabalho, a alegria das famílias. Na hora que começaram, eles não sabiam que iam ter essas roupinhas aí a gente, quando trouxe da Escola Agrícola, começou a vestir, era menino chorando, era menino ligando para a mãe, e mãe atendendo o telefone, meu filho, não sei o que, a coisa mais linda. E tinha aluna, uma senhora idosa, acho que foi lá no Luiz Maranhão, em Parnamirim, que era o curso de agente de computação, que ela dizia assim, toda vida que tinha aula, ela dizia, eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir. E aí, gente, foi lindo estar na formatura e vendo aquela senhora lá, que toda a vida dizia que ia desistir, e eu digo, olha aí, como foi bom permanecer, e cheia de planos para o ensino médio, enfim, como é importante, como isso, a educação profissional e tecnológica, na minha vivência com eles,
a gente percebe o quanto empodera, sabe? O quanto brilha os olhos quando um aluno desse consegue ter um certificado de uma instituição séria, enfim. E as aulas práticas fizeram toda a diferença. A articulação entre a teoria e a prática é fundamental para que esse aluno possa chegar lá. E aí, eu queria falar só sobre essa questão do impacto dessas 3 turmas, não me detendo a questão de valores, mas só para dizer que como tive que acompanhar, e eu gosto muito de tabelas, de gráficos e tal, a gente teve só um panorama dessas 3 turmas do Agente de Beleza Animal 2025, né? De 23 alunos, 13 conseguiram certificação. Foi 56% de aprovação. No curso de auxiliar de cozinha, nós tivemos, deixa eu ampliar aqui, 50% de aprovação e no Luiz Maranhão, 47% de aprovação. E o que eu quero dizer a vocês é que mesmo a gente estando lá presente, a gente ligando, fazendo aquela busca ativa, é desafiador. O curso faz a diferença na vida deles, fazem. Mas mesmo com a oferta do curso, não é uma garantia de que esse aluno todos irão ser certificados. Não é, porque a realidade da EJA é uma realidade de sobrevivência. E muitas às vezes tem que abandonar a escola por questões várias, né? Então, como é o panorama hoje da oferta no Brasil? Então, a EJA-EPT, né, ela é uma estratégia, a gente sabe que é uma estratégia para ampliar e qualificar a inserção desses alunos no mercado, no mundo do trabalho, mercado de trabalho não, no mundo do trabalho. E a meta 10 do Plano Nacional da Educação, 2014-2024, ele estabelece aqueles 25% das matrículas de EJA, né, que devem ser integradas à educação profissional e tecnológica. Porém, apenas 5,9% dessa meta, gente, foi alcançada em 2024. Em 2019, apenas 6,3% dos municípios ofertavam a EJA articulada, educação profissional e tecnológica, e em 2024, né, dobrou isso aí, de 6,3% foi para 3%, mas ainda é uma taxa muito, muito pequena, e que requer muito esforço, muita sensibilidade dos entes executores, seja o município, seja o estado, é um esforço grande. Então, aí você tem aí, conforme o censo escolar, 2008, 2019, 2024, você tem a oferta da EPT. A gente vê que em 2008 quase não se tinha nada, né? Aí em 2019 você já vê umas manchinhas azul aí, ó, já crescendo, educação profissional e tecnológica. 2024, ó, estamos chegando, já está ficando mais azulzinho, mas ainda é muito pouco, é muito, muito pouco. Se a gente pensar que a nossa Constituição fala da importância da educação, né, nessa questão da integralidade do ser humano, o trabalho faz parte da vida, é um princípio educativo, então era para estar isso já sendo ofertado há muitos anos, né? Então, uma coisa muito importante foi o Pacto, né, Nacional pela Superação do Analfabetismo. A gente passou um momento muito difícil na história do país, né, de invisibilidade da educação, de falta de investimento, de uma série de coisas, né, a pandemia no meio, e quem esteve na EJA sofreu muito, quem está na educação sofreu muito esse período, falta de investimento e um monte de coisa. Então, o Pacto veio quase como ressuscitar a educação de jovens e adultos, né? Então, aí está tentando fazer com que essa EJA, que passou anos aí invisibilizada, né, que ela venha a ter força de novo, a se fortalecer. Então, esse decreto 12.048, dia 5 de junho de 2024, né, então, que instituiu o Pacto, né, da EJA, ele vem, na perspectiva da educação profissional e tecnológica, né, ele vem fortalecer essa política. É uma das ações e estratégias do Pacto. Então, constitui-se como uma das ações estruturantes do Pacto a política pública, né, que foi instituída pelo governo federal, com o objetivo de garantir esse direito à educação básica, articular a formação para o trabalho, a cidadania e a inclusão social de jovens, adultos e idosos, historicamente excluídos no sistema educacional. Aí, Eusâmia, você passa aí próximo slide. E aí, aqui eu trouxe só para vocês já devem conhecer, né, as 15 ações e estratégias do Pacto, né,
Então, aí você tem uma das metas está aqui, ó, EGPT, integração com a educação profissional e tecnológica. Então, uma das estratégias de ações do pacto é essa, a integração da educação profissional e tecnológica. Aqui a gente traz algumas imagens do programa Brasil Alfabetizado, que foi de maio de 2025, da primeira e quinta DIREC, eu fui articuladora da primeira e quinta DIREC, e aí tem algumas turmas. E aí, gente, essa pesquisa é bem bacana, que a gente trouxe aqui para socializar com vocês, né, realizada pela FGV e Fundação Itaú. Houve uma entrevista com os nossos estudantes da EJATEC no estado, né, o que é que eles acham sobre a EJA integrada com a educação profissional. E aí foi muito interessante, a gente ficou muito feliz, não foi, Exame, com a exposição desse resultado. Foi feita essa pesquisa com 86 estudantes, e aí olha só que coisa linda, gente, a satisfação geral, a pesquisa era assim, cada item, né, que era satisfação geral, probabilidade de continuar e probabilidade de recomendar sobre a educação profissional, a EJA integrada à educação profissional e tecnológica. E aí a escala era de 1 a 5 ou de 1 a 10, que 1 indica o menor nível de satisfação e os valores máximos de 5 ou 10, né? Então, assim, numa escala de 1 a 10, esses alunos avaliaram em 9,3 a satisfação, né, dessa oferta de educação profissional e tecnológica na EJA. A probabilidade de continuar 9,1 e a probabilidade de continuar 9,2. E aí também foi questionado, né, a eles, né, as motivações para ingressar na EJATEC, né, e a maioria aí, 70% falou dessa questão de conseguir um emprego, de realizar um sonho adiado, né, continuar os estudos, ser exemplos para os filhos, aumentar a renda, aprender coisas novas, motivos pessoais, né. Aí agora eu quero dizer uma coisa a vocês, olha que interessante, que ajuda a permanecer na EJA, 80%, isso é para a gente, viu? É o apoio dos professores. Olha a nossa responsabilidade aí, gente. Eles poderiam ter dito aqui que o curso de qualificação profissional pudesse ser o que ajuda a permanecer, mas eles não disseram isso. Eles disseram que o nosso apoio é fundamental. Vocês compreendem a responsabilidade do fazer pedagógico nosso? O quanto esse aluno, o quanto o nosso fazer, a nossa sensibilidade é importante para esse aluno permanecer. Mesmo com a oferta de um curso profissional e tecnológico. Vocês são a razão, a importância para que esses alunos continuem na educação profissional e tecnológica, continuem na EJA, enfim. Então, assim, isso mostra um pouco da nossa importância quanto professores da educação de jovens e adultos. E aí, para finalizar, gente, a gente traz uma reflexão, né, que formar profissionalmente não é preparar apenas para o exercício do trabalho, mas é também proporcionar a compreensão das dinâmicas socioprodutivas, não é, João? Da sociedade, com suas conquistas e reveses, bem como habilitar as pessoas para o exercício autônomo e crítico de profissões. Então, eu agradeço demais a oportunidade